O que um católico crê a respeito da importância da masculinidade e da feminilidade? E, falando à luz da fé, como devemos reagir às atuais ideias de gênero? E como nos dirigir a um mundo secular cada vez mais desorientado em relação à sexualidade? Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O relato da história da salvação terminará com uma forte ênfase no corpo humano, quando todos os mortos ressuscitarem para o juízo. A ressurreição demonstra de uma vez por todas a importância eterna do corpo no plano de Deus, porque a vitória de Cristo seria incompleta sem a salvação do corpo. O livro do Apocalipse descreve aquele último dia como as núpcias do Cordeiro, quando Cristo finalmente desposará para sempre sua noiva, a Igreja. Quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Homens e mulheres ressuscitarão com seus respectivos corpos masculinos e femininos. Apesar disso, Jesus diz que não terão mulher nem marido. Isso quer dizer que masculinidade e feminilidade não serão mais importantes? Não, nada disso. Isso demonstra que o significado natural do corpo humano se tornará pleno quando virmos Deus face a face num matrimônio, por assim dizer, com o nosso Criador. O fato de que fomos feitos para a comunhão significa não apenas que fomos criados à imagem da comunhão trinitária, mas que fomos feitos para a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo agora, neste mundo, vemos esse significado definitivo do corpo humano naqueles que escolheram a virgindade por amor ao reino dos céus. A história da nossa salvação não diz respeito a apenas a salvação das almas, mas também a do corpo, do início ao fim. Mas, embora a fé católica tenha muito a dizer sobre o corpo humano, falar para um mundo secularizado não é tão fácil quanto citarmos trechos da Sagrada Escritura. A má filosofia permeou a nossa cultura, criando uma barricada que impede que até pessoas de boa vontade compreendam o que a Igreja tem a oferecer. E isso está relacionado com o modo de o mundo moderno enxergar o corpo humano. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Quer dizer, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. No homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. Em geral, os ocidentais entendem que os seres humanos são livres e têm direitos apenas por serem humanos. Não podemos simplesmente fazer o que desejamos com um ser humano. A Igreja Católica ensina que os corpos humanos são também humanos e que, portanto, não podemos fazer o que bem entendermos com eles. No entanto, a modernidade passou a enxergar o mundo de uma perspectiva mecanicista, digamos assim. Tendemos a imaginar que há tanta natureza num corpo humano quanto num automóvel. As pessoas se revoltam com a ideia de que a biologia possa decidir como deveríamos viver, porque não percebem que o mundo biológico possui em si mesmo um sentido. E é possível se perguntar, por que ter um corpo feminino supõe uma vocação para a maternidade? Por que ter um corpo masculino implica ser responsável por uma família? Consequentemente, a nossa cultura não vê o corpo humano como obra-prima de Deus, mas como uma tela em branco, na qual nós podemos pintar ali qualquer coisa. O que eu farei do meu corpo? Será masculino, feminino ou algo até diferente disso? Meu corpo será fértil ou estéril? Já se passou um bom tempo desde que a nossa cultura começou a promover o controle de natalidade
como uma forma de separar o corpo da sua vocação. E o aborto tem sido promovido como sinônimo do controle que a mulher teria sobre o seu corpo. Tudo isso nasce da mesma fonte. As pessoas falam em se expressar por meio de seus corpos porque não acreditam mais que o corpo já as expresse naturalmente. No final das contas, temos o gênero fluido e a expressão de gênero. Se quisermos ser bem-sucedidos em nossa comunicação com o mundo secular, teremos que remover da melhor maneira possível as barreiras filosóficas e emocionais, digamos assim. Não existe um jeito rápido e fácil de consertar uma visão de mundo assim muito deturpada, mas 3 regras práticas se mostrarão muito úteis. Primeiro, seja positivo e trabalhe com o que é fundamental. Antes de chegarmos ao não isso, não aquilo, temos de repetir de todas as maneiras possíveis que o corpo humano é algo maravilhoso, que merece respeito. Temos de insistir na verdade fundamental de que o corpo humano não é apenas algo mecânico, é algo que possui sentido. Tem uma natureza, um princípio de identidade e operação intrínseco, que é anterior a qualquer coisa que pensemos a respeito dele. Essa natureza não é o resultado de uma interação de átomos ou moléculas, mas é realmente anterior às partículas e as utiliza para se fazer visível. Além disso, faz parte de um todo maior conhecido como pessoa, que é este corpo, embora também mais do que somente esse corpo, e se comunica em e pelo corpo. Segundo, não faça da desaprovação o seu principal modo de operar. A nossa natureza está caída e ferida por causa do pecado. Todos nós experimentamos tendências e desejos que contradizem o verdadeiro significado do corpo, independentemente da nossa orientação ou situação de vida. Muitas vezes um jovem herda dos pais ou de outros mentores uma condição fragmentada que gera ainda mais confusão. Às vezes essa confusão leva a desvios sexuais, heterossexuais ou gays ou até de outro tipo. Mas o fato é que a confusão relacionada ao gênero faz parte de uma fragmentação generalizada da sexualidade, experimentada assim em maior ou menor grau por todos nós. Se dizemos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Sem dúvida, isso é verdade em relação à concupiscência desordenada que aflige a todos nós. A nossa própria experiência de tentação ou luta deveria nos tornar humildes, compassivos e capazes de oferecer bons conselhos que nós mesmos testamos antes de oferecer. E como o terceiro e último modo de melhorar nossa comunicação com as pessoas mundanas, enfatize a coragem, isso mesmo, a coragem. A santidade que Cristo deu ao corpo por meio de seu próprio corpo chagado e ressuscitado é para todos, todos, independentemente das inclinações que possamos experimentar. Mas é necessário também ter coragem e convicção para viver à altura de nossa elevada vocação. A moralidade sexual não equivale ao cumprimento de um conjunto de regras. É antes o árduo caminho de nos tornarmos o que somos e quem somos chamados a ser em Cristo. Fingir que é algo fácil para pessoas boas não ajuda ninguém. Se nos concentrarmos na verdadeira natureza da castidade, que não implica ficar numa zona de conforto, mas vencer uma batalha para alcançar a integridade, o autodomínio e a capacidade de amar, nós cremos, né, Carol, que veremos uma resposta daquela pequena parcela do legado de nossa civilização que ainda anseia pela grandiosidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você entendeu como devemos nos dirigir a um mundo secular cada vez mais desorientado em relação à sexualidade?
escreva aqui nos comentários para nós, ok? E compartilhe também esse vídeo aí com seus amigos, familiares, nas redes sociais, enfim, principalmente nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus abençoe. Salve Maria!